Roberto Soledad, vamos assistir uma reportagem agora para falar dos jovens. Para quem tem menos de 18 anos, existe um período que o voto é facultativo. Mas o que pensam os jovens sobre este assunto? Será que eles, assim como nós, têm noção da responsabilidade que eles têm na hora de escolher, eleger os candidatos? É o que a gente vai assistir juntos com você, a reportagem no ar. Mesmo ainda sendo opcional, o Ícaro decidiu participar ativamente das eleições municipais de 2024. Aos 17 anos, esta é a primeira oportunidade que ele tem de eleger representantes e não abriu mão da possibilidade. Tenho esse interesse por votar, é algo que o meu pai já citou várias vezes, coisas que eu sempre vi meus familiares fazendo, e eu pensei, por que não? Eu posso ainda não ter completado 18 anos, mas se eu já posso fazer esse voto, já posso me envolver com essa questão, então eu acho legal. Já o Isaac, aos 19 anos, está participando do processo pela segunda vez. Ele também optou por votar antes dos 18 anos. Minha família, que sempre foi um apoio sobre isso, a questão do votar, da importância do votar. Então foi mais por eles, mas hoje em dia eu vejo que é mais por mim mesmo, sabe? A Diana já tem 18 e apesar de que poderia ter participado das eleições em 2022, esta será a primeira vez. Comecei a me interessar pela política mais ou menos há uns 2 anos, só que no final do ano passado eu descobri que eu já podia votar com 16. O motivo de não ter votado antes, para ela, foi falta de informação. Faltou um pouco de informação. Eu acho muito importante trazer para as escolas, para os alunos já ficarem mais alinhados ali, os professores trazer mais para perto, principalmente não só quando está no ano de eleição, mas no decorrer do ano, sabe? E trazer isso até para o fundamental, talvez para ele já ficar bem alinhado, até na história, trazer bem a história de como foi, tudo que já passou. Queixa que não é só da Diana. Eu sinto bastante falta disso na escola. Eu acho bem difícil, uma vez ou outra, que eu já ouvi falar, mas não é algo que eles aplicam. É algo que, não é ensinado pra gente e tudo que eu aprendo sobre é atrás de pesquisas. Ou coisas que meu pai me conta, minha mãe. Quando questionados sobre o papel dos cargos que serão escolhidos nestas eleições, os estudantes do 3º ano afirmam que não tiveram contato com esse conteúdo na escola. A gente acaba não aprendendo especificamente o que cada um faz. As suas funções em si, o vereador é para tal lugar e o prefeito é para tal lugar, não vou saber te explicar. Mas observações sobre o que precisa melhorar na cidade, eles têm. Ver bastante desigualdade na cidade em si, a gente consegue ver desigualdade, morador de rua. Horário de ônibus, muito morador de rua e tal, acredito que na segurança eles deveriam investir mais. E saneamento básico. As coisas básicas mesmo que as pessoas precisam, sabe? E que política tem impacto no cotidiano, seja nas grandes ou nas pequenas decisões, eles são conscientes. Tudo em nossa volta é política, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz. A gente sempre vai eleger alguém para tomar grandes decisões por nós. E é muito importante a gente saber em quem está votando. O voto é facultativo para quem tem 16 e 17 anos, ou seja, é opcional. É um período transitório para quem faz o título nessa idade, já que em pouco tempo a ação passa a ser obrigatória. Participação que pode acrescentar compartilhamento de informações dentro de casa. O jovem é um grande professor em casa, que ele explica aos pais de como funciona, ele tem mais conhecimento em algumas questões, principalmente tecnológicas, e ele pode contribuir na decisão. Nestas eleições municipais, onde são eleitos prefeitos e vereadores, estão aptos a votar 40.976 jovens de 16 e 17 anos, o que corresponde a menos de 1% do eleitorado catarinense. Nas eleições anteriores, em 2022, onde foram escolhidos presidente, governadores, deputados estaduais e federais e senadores, 55.710 jovens tinham título de eleitor e correspondiam a 1% dos eleitores de Santa Catarina. Os dados indicam que o engajamento desse público é maior nas eleições gerais. É quando a gente vai eleger o presidente, que é algo mais
geral, assim, que é mais importante. Eu acho que a mais importante de todas é para presidente do Brasil. É bem mais mobilizada, né? A gente vê, tipo, o Brasil inteiro por uma só causa. A pessoa que vai estar à frente do nosso país, né? Então eu acho que o presidente é a mais importante. Para o Tribunal Regional Eleitoral, isso também é reflexo das campanhas feitas em cada eleição. Toda vez que existe alguma ação de chamamento do jovem, ele sendo provocado, ele participa. Voto não tem idade, não tem cor, não tem religião. Todo voto conta e alguém vai ser eleito considerando o conjunto de votos que ele recebeu. Então, se ele pode ajudar nessa escolha, muito melhor. Estou um pouco nervosa porque é a primeira vez, né? Tô pronto, tô tranquilo. Coisa boa, e a Soledad continua com a gente, porque agora a gente vai ampliar esse tema aqui. Bom, Soledad, para presidente, para prefeito, para governador, o importante é que o jovem participe. É importante que participe e é importante lembrar que essa eleição municipal nós vamos eleger os vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. O vereador é o agente político mais próximo do cidadão, então olha a responsabilidade de fazer a escolha certa. Fernando, e você como escolhe seus candidatos? Eu costumo escolher pelo tempo que eu conheço a pessoa. Pelo tempo que você conhece a pessoa, né? Os tempos mudaram, né, Fernando? Antigamente, eu sou menos jovem que você, né? Antigamente a gente mais experiente, como o Roberto. A gente sentava na mesa, discutia, o pai, o vô falava dos candidatos e a família ia à urna. Aí o tempo foi mudando, vieram as informações, o rádio, o jornal, televisão. Hoje a informação está na palma da mão. No celular, o jovem pega ali o contexto, pega a informação e leva a discussão para dentro de casa. Você tem ideia de quantos toques a gente dá no celular por dia, uma média? Deve ser bastante. Um estudo americano diz que, em média, um cidadão comum dá mais de 2.000 toques no celular por dia. Imagina um jovem que está conectado de manhã até a noite recebendo informação e os políticos hoje se comunicando muito mais por meio das redes sociais. Então, como disse a reportagem, tem essa mudança dos tempos, o jovem leva informação para dentro de casa e é importante que, de fato, ele tenha conteúdo, argumento, estude, conheça não só as propostas dos candidatos, mas o trabalho deles, né? O que o vereador faz na Câmara de Vereadores e o que o prefeito e o vice-prefeito fazem no Executivo Estadual. Eu trouxe alguns dados, vamos passar a tela aqui, com relação à faixa etária do nosso eleitorado, né? A reportagem traz que o voto de jovens com menos de 18 anos, que são aqueles que não têm a obrigação de votar, é de menos de 1%. Mas olha que interessante, a gente considera jovem, né, até os 34 anos. O Fernando está na faixa da juventude ainda, né? E esse eleitorado, ele representa mais de 31% do eleitorado catarinense. É uma faixa grande que precisa de uma atenção especial e que está, de fato, mais conectada nas redes sociais. E se a gente for considerar a média maior do eleitorado de Santa Catarina, já é uma faixa maior de 45 a 59 anos. Vamos passar para o próximo telão. Eu trouxe aqui uma curiosidade. Os candidatos mais jovens de Santa Catarina que disputam prefeituras têm menos de 24 anos. É o Gabriel Cruz da Silva, do PSB Joaçaba, com 21 anos, o candidato mais jovem a disputar uma vaga de prefeitura em Santa Catarina, e o Jefferson Gonçalves Martins, do PT, candidato de Passo de Torres, com 23 anos. Esse dado é interessante, Fernando, porque na eleição passada a gente não teve nenhum candidato a prefeito com menos de 24 anos. O candidato mais jovem a se eleger para o Executivo Municipal foi do município de Antônio Carlos, vice-prefeito Felipe Schmidt. Isso mostra a participação do jovem também disputando os cargos. E os cargos podem ser disputados a partir de 18 anos, no caso dos candidatos a vereador. Eles têm que ter 18 anos até a data de registro da candidatura. Então, o Fernando, que é um jovem senhor de 33 anos, ele poderia disputar a vaga de vereador, de deputado federal, com 21 anos, senador, com 29, prefeito vice, como já falei, com 21 anos, governador, 30 anos. Só não pode disputar a vaga de presidente ou vice-presidente da República. Ainda não. Isso é importante porque, além de termos eleitores jovens, a gente precisa ter candidatos jovens e representantes jovens nas mais diversas esferas de poder para discutir as políticas públicas de juventude e atrair mais jovens para a política. Vamos para o próximo slide. E aí, para finalizar o comentário de hoje,
já que a proposta é conectar você de casa com a política, numa linguagem mais simples, falar de política para quem gosta de política e também para quem não gosta de política, eu trouxe algumas dicas de série que você pode acompanhar nos próximos dias, antes da eleição do dia 6 de outubro. Fernando já comentou comigo que ele assistiu a House of Cards, uma série que foi moda há uns 2 anos, 3 anos, e eu trouxe as séries que eu assisti nos últimos tempos. Vamos falar de protagonismo da mulher na política, série Borgen, uma série da Dinamarca, que fala do protagonismo de uma mulher que construiu nos bastidores ali e se tornou a primeira ministra da Dinamarca. Médici, série italiana, que passa na Toscana, com cenários belíssimos. Se você já ouviu falar de Maquiavel e tem mais interesse sobre quem é Maquiavel, assista Médici, que vai falar sobre a influência de uma família de bancários, que apoiava as eleições do Papa e essa transição da força da igreja que depois foi ganhando o domínio das famílias tradicionais. E, por último, a série que eu estou assistindo nesse momento, Downton Abbey. É uma série que fala das mudanças que a gente falou no início aqui da análise da participação dos jovens, de como as famílias foram mudando o decorrer do tempo e com o avanço das tecnologias, né? A chegada da energia elétrica, do rádio e a posicionamento das mulheres, né, que foram ganhando autonomia depois da Primeira Guerra. É isso por hoje. Boas dicas. Obrigado pela análise, Soledad. Até amanhã. Soledad, para você que está chegando agora. Soledad, nossa nova comentarista de política aqui para as eleições 2024, no nosso meio-dia. E também está em scc10.com.br. Muito obrigado, Soledad. Obrigado, Fernando. Até mais. Até amanhã.